Então, senhores, nessa aula de equipamentos de distribuição, o que é a distribuição, senhor? A distribuição é a forma como que a energia é entregue até você. A tensão de distribuição ela é de 127 a 36,2. Mas a gente não tem 36,2 na rede, a gente tem 34,5. Mas se houver uma necessidade de aumentar devido à queda de tensão, chega a 36,2 segundo as normas. Tá? 36,2 é muito comum você encontrar em regiões metrópoles. Vamos supor que um dia Candeias chegue a Itapuã do Oeste. Temos aí 80 quilômetros, quase 100, né? Ou aproximadamente. Então, em vez de você fazer transmissão, a subtransmissão, você faz uma rede de 34,5. Beleza? Não se assuste, pois você trabalhar com rede desligada. A rede desligada é uma rede que o pessoal considera a mais segura, mas a rede energizada também é muito segura. Isso depende do ponto de vista de como as pessoas trabalham. Beleza? Então, os equipamentos são utilizados na rede aí de um poste até a entrada do ramal de cliente. Vamos lá. Então, um dos primeiros componentes que a gente vai estudar aqui é o elo fusível. O que é um elo fusível, senhores? Elo fusível é uma peça facilmente substituível composta de um elemento sensível de demais partes, que completa um circuito entre os contatos e uma corta-circuito. Não sei se vocês já viram um fusível. O fusível ele é nada mais que um elo que interliga um lugar a outro. Um metal que se rompe com curto-circuito ou sobrecarga. Ele é muito sensível a curto-circuito. Então, o fusível ele é muito utilizado em distribuição. Por exemplo, nas residências a gente não utiliza fusível. Antigamente, sim. Nas nossas residências a gente utiliza disjuntor porque é um equipamento que se barateou muito. Fusível, ele também é utilizado na rede de distribuição, mas você tem mais fusível na rede por ser economicamente barato. E também emprega aí uma proteção contra curto-circuito e sobrecargas. Nunca se esqueça essas duas funções, que isso aí é questão de SAEP e questão de concurso, e também de lista de exercícios que vai ter com base nessa disciplina. Beleza? Então, como é que funciona aí o princípio de funcionamento fusível? O fusível, ele é construído de uma propriedade que ele tem uma passagem de corrente nominal e ele se funde quando atinge uma corrente que ultrapassa. A corrente que a gente tem nos fusíveis, eles chegam aí a aproximadamente 2 amperes, 5, 10, até 100 amperes. A gente pensa, pô, 2 amperes, professor, parece ser pouco, mas 2 amperes a 13.800 volts, ou seja, 2 vezes 13, você tem 26 kVA, que é a potência, né? P é igual a tensão vezes corrente. Então, se a tensão é 13,8, a corrente é 2, 2 vezes 13,8, você tem aí 27,4, por exemplo. Então, você tem 27 kVA. É muita potência. Então, um dos equipamentos de distribuição é o fusível, é a densidade da corrente que passa através do fusível, a propriedade física do material, que vai variar de acordo com ela, o material envolvente, a temperatura ambiente também influencia no corte fusível, e o grau de envelhecimento, porque esse elo ele é um pedaço de um metal, é uma liga com cobre, chumbo, muito sensível, então ele envelhece, ele quebra, com uma sensibilidade rápida. Então, quais são os componentes aí do elo fusível? Você tem a cabeça com o botão arruela, aqui. O elemento fusível, que fica dentro do fusível. Aqui é o elemento fusível. Esse aqui é o elemento fusível, que está dentro dele. E aqui tem uma mola. Beleza. Aqui você tem um elemento fusível, uma mola. E esse rabicho aqui. Geralmente, quando ele se rompe aqui nessa conexão, ó. Ou ele se rompe no trajeto, não tem como reaproveitar. O tubo do elo fusível, esse aqui é o tubo do elo fusível, e o rabicho é a parte onde você vai fazer a conexão, certo?
O elemento fusível liga o estanho, material equivalente, liga de prata, níquel e cromo, cuja propriedade física e química não sejam alteradas pela passagem de corrente admissível permanente de 1 ampere. Então, a corrente é adotada nos elos fusíveis a partir de 1 ampere, menor que isso a gente não encontra no mercado. Um dos propriedades aí do elemento do elo fusível é o oleal, a cor do alho, material apropriado com acabamento de estanho, fixa é a parte inferior do cartucho fusível, tubo do elo. E os materiais deles aqui é a ferrolite, o próprio fusível e a limitação do arco. O fusível, ele vai abrir quando ele tem um curto-circuito. Quando acontece um curto-circuito na rede, ele tende a quebrar o cabo. Então, para evitar a quebra desse cabo, que o cabo fique rompido no chão, o fusível ele vai atuar nessa abertura de carga. Os tipos de fusível que a gente tem são tipo K, T e H. Anotem aí. O fusível tipo K é o fusível rápido, o fusível tipo T é o fusível lento e o fusível tipo H é o alto, certo? Vou perguntar isso para vocês, daqui a pouco eu vou pegar um elo fusível novo lá no laboratório e perguntar que tipo de fusível ele é, se é rápido, lento ou alto. Os valores disponíveis no mercado tipo H, o H, 1, 2, 3 e 5, H. No tipo K e T são 6, 8, 10, 12 até 200 amperes. Foi ontem que eu estava mostrando o transformador, e o transformador ele tinha lá a propriedade, né, 2H. Então, muitos transformadores já indicam aí o fusível e também o modelo, tá? Tanto os elos como K e tipo T são utilizados principalmente aí para a proteção de ramais, porém os elos tipo T oferecem maior faixa de coordenação com os religadores automáticos. O que são esses ramais aí? O tipo K. Os ramais, deixa eu desenhar aqui. Você tem aqui uma rua, uma principal, por exemplo, e está vindo aqui a rede. Isso aqui seja a rua. E bem aqui tem os portes. E esses portes vão passar a rede de distribuição. E aqui você tem uma rua que ela entra no bairro, por exemplo. Então, vai ter uma derivação de um fusível, um poste daqui, que vai derivar para o bairro. Então, imagina aí um bairro que só tenha casas, residências, e uma rua, essa rua aqui. Então, nesse poste, você vai inserir um fusível. E esse fusível é o fusível tipo K, tá? Ou o tipo T que são utilizados aí nesses ramais. Então, esse ramal que a gente comentou, ele é utilizado para essas ocasiões, beleza? Na EMT são utilizados elos de até 40 amperes ou 40K, que é um modelo do fusível. O elo tipo H é utilizado na proteção de transformador, como que nós mostramos na última aula. O elo tipo H só admite uma corrente de valor igual à sua corrente nominal. Ou seja, cada transformador ele só vai obedecer aí a um modelo, certo? De fusível. Você não pode aumentar. Porque quando você aumenta aí o fusível, a capacidade, você está permitindo que aquele transformador trabalhe com sobrecarga. E aí, explode. Chave fusível. Qual a diferença da chave fusível para o fusível? É que o elo é o que fica aqui dentro. Ó. Ele só fica aqui dentro do fusível. A partir de hoje, vocês não falam mais a palavra canela. É um termo técnico muito utilizado para fusível, ou chave fusível, ou chave XS, que também é um outro nome técnico. Esse chave fusível, chave XS, ou suporte do elo fusível, ele tem a função aí de você segurar ou pendurar o fusível
para fazer a conexão entre entrada e saída. Por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu pegar, tá. Isso aqui é a apresentação que não foi salva após a queda de energia. Aqui você tem a base do fusível. Toda essa base aqui é um isolante de porcelana. Aqui você tem a chave fusível, ele é o todo. Aqui em cima você tem um conector, você faz a conexão do parafuso. O suporte tipo L, o suporte que vai ficar aqui na cruzeta. A articulação é a parte móvel que ele vai abrir. O porta-fusível, ou também chamado de cartucho, é onde vai passar todo o elo fusível. É aqui que acontece a explosão, né? O arco elétrico. Então aqui esse porta-fusível ele vai evitar que esse arco elétrico seja visível e também atinja um outro fusível. Porque eles ficam muito próximos da outra, uma distância ali de 2 palmos, vamos colocar aqui 40 centímetros. Então, quando acontece um arco elétrico, ele tem um risco de atingir um outro fusível, ou uma outra conexão energizada. Então, esse porta-fusível evita isso. E o olhar para a solução manual. Esse olhar é onde você vai puxar. Vocês se lembram no vídeo, que eu mostrei, aquele vídeo de 5 minutos, eu puxei, né, com a mão aquele olhar é onde você usa uma vara de manobra, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Existe aí alguns tipos de porta fusível, ou base, que é a base tipo B, eles vão trabalhar aí com capacidade de ruptura até 4.000 amperes, tipo C, que ele tem um corpo um pouco mais elevado. A chave tipo Mateus e a tipo lâmina. Não se esqueçam desse nome, chave Mateus. O que é chave Mateus? Chave Mateus é também um nome técnico dado à chave fusível. Tá? Você tem aí o porta-fusível, que também ele tem aí o tubo, vai suportar o tubo, a tampa, o gancho e a lâmina. É o que a gente viu aqui nessa imagem. Bom, mas outras... tá. Com base Professor, nesse fusível, sim, pode falar. essa chave lâmina aí é a mesma que eles falam que é a chave faca? Não, é diferente. Diferente, né? Deixa eu mostrar aqui. É diferente. Deixa eu pegar uma imagem dela aqui. Eu estava pegando umas imagens para colocar nessa apresentação. Ela não é comum na nossa região, essa chave tipo lâmina. Cadê você? Agora eu não vou ter nenhuma imagem dela, mas eu vou pegar aqui. Cadê você? Não tem. Esse tipo lâmina é uma chave fusível que só tem o elo visível. Então ele não tem um cartucho ali onde vai isolar. Ele é bem perigoso, por isso que ele não é muito utilizado, esse tipo lâmina, porque ele corre um certo risco aí. Ele é parecido com... Ele não tem nem cara de chave fusível. Quando eu achar, eu vou te mandar aí no grupo esse tipo lâmina. Ele é muito difícil de se achar. Só encontrei uma imagem dele lá em Santa Catarina. Beleza? Esse tipo de Mateus, ele é um nome de chave fusível para quem é experiente. Ele é conhecido como a chave mais difícil de se operar. Por quê? Deixa eu pegar minha imagem aqui. Caramba. Porque a apresentação, ela... Vou pegar aqui uma chave fusível. Aqui. Aqui. Essa aqui é a imagem do porta-fusível ou base. E aqui tem o cartucho. A chave lâmina,
A chave lâmina, ela só passa o elo aqui dentro dele. O chave Mateus, ele é parecido com a chave tipo lâmina, só que a diferença, ó, você abre esse camarada aqui e você fecha. Essa aqui é a parte móvel dele. A chave Mateus, você tinha que fazer o seguinte, você tinha que pegar com uma vara de manobra, ou seja, imagine que isso aqui seja uma vara de manobra. Vara de manobra aqui. Então você tinha que pegar esse olhar, fazer ele subir aqui em cima e engatar. Então você tinha que ter força, precisão e não ter uma visão muito boa. Então a chave Mateus, ele é uma chave muito difícil e quando tem que ser trocado. Na nossa região eu nunca vi uma chave Mateus, mas é muito comum em Cuiabá, em regiões onde a eletricidade é mais antiga, né? Uma das componentes do chave fusível é cortar o arco elétrico. E tem um outro componente que é muito interessante aqui, que é o chave religadora, ou chave de 3 operações. Como é que funciona essa chave religadora? Ela tem aqui, ó, 3 fusíveis. 1, 2, 3. 1, 2, 3 fusíveis aqui. Vou dar um zoom. Então, ó, ele tem 3 fusíveis. A pessoa, quando olha pela primeira vez, acha que é trifásico, mas não, ele é bem grande. Mas ele é uma fase só. Tem lá no laboratório, eu vou abrir a câmera e vou mostrar ele, como é que ele é, se a carga do celular que der. Então, ó, esse chave religadora, toda vez que tiver um curto-circuito, ele abre uma lâmina. Então, ó, aqui ele abre uma lâmina. Essa segunda lâmina aqui, ela abre quando tem um outro curto-circuito e a terceira lâmina ela abre. Aonde você utiliza essa chave religadora? Em lugares onde é difícil acesso. Imagina um balneário aí, Rio Preto, por exemplo. Para chegar até lá, um veículo da concessionária, ela leva horas. E fora que o prejuízo é grande para o cliente. Imagina que está tendo uma festa lá, uma atração. Então, toda vez que tiver um curto-circuito na linha ou tiver uma descarga atmosférica, ela abre um fusível. E quando ela tiver, por exemplo, com 2 abertos, ó, aqui nós temos um aberto, aqui tem 2 abertos, e aí o veículo da Energisa passa e verifica, poxa, já tem 2 abertos, falta só mais um para interromper uma fase. Essa é a função do chave religadora, ou chave de 3 posições. Essa aqui é uma outra imagem dela, certo? E quando ela abre essa chave religadora, ela mantém energizado ainda a rede elétrica. Esse aqui é um vídeo de operação de uma chave religadora. Eu vou iniciar o vídeo. Se não tiver áudio, vocês me comuniquem que eu vou explicando passo a passo. Sem áudio, né? Aqui, ó, ele abriu o primeiro. Esse aí é o procedimento para você abrir a chave religadora. Isso é uma fase só. Porque você não pode abrir a chave religadora do primeiro, levando da esquerda para a direita. Você começa da direita para a esquerda. Por quê? Porque toda vez que você abrir, você causa um curto-circuito. Aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar. Então, essa é a conexão aqui que está indo para a rede e essa é a conexão que está saindo, por exemplo. Então, quando você abre esse primeiro aqui, ó, você causa um curto-circuito, uma descarga, ou o que a gente chama de flicker. Quando você abre esse segundo, você causa um outro abertura de carga. Quando você abre esse terceiro, você desliga ele totalmente.
Então, a chave ligadora, você tem que abrir desse primeiro, porque quando você abre, ela mantém em paralelo as 3 fases. Quando você abre a segunda, ela não mantém nada, continua energizada. Quando você abre essa terceira aqui, aí que ela desliga todo o circuito. Beleza? Aqui é ele está explicando como é que é feita a abertura. A explicação que eu fiz para vocês. Então, a chave ligadora é composta aí, basicamente por 3 bases tipo C, equipados em cartuchos fusíveis, instalados um ao lado do outro, na mesma estrutura interligada mecanicamente e eletricamente. A fonte é ligada na parte superior da chave e um barramento de cobre eletrolítico interliga as bases e a carga é ligada à parte inferior da chave. Então, você vê aqui a abertura, né? Conforme você abre, ela mantém energizado. Entrou energia. Vamos começar por esse primeiro aqui, ó. Na hora que ela cai o fusível, ela mantém energizado nessa seta aqui do meio para a esquerda, nesse terceiro fusível. Quando ela abre os dois, ela mantém energizado de cima para baixo e mantém energizado, até abrir o circuito totalmente. Bom, agora vamos comentar sobre a chave seccionadora, foi o que o Jardim falou. Bom, a chave seccionadora unipolar tipo faca, elas são utilizadas para abertura de circuitos normais com fim de manobra, ou você transfere cargas, e essas chaves, ela não tem a função de proteger, ou seja, ela não interrompe o circuito quando percorrido por uma corrente elétrica com defeito. As chaves faca monopolares são instaladas em redistribuição na função de normalmente aberto ou normalmente fechado. Vamos pegar aqui uma imagem de uma chave tipo faca. Você tem aqui, ó, uma chave tipo faca. Deixa eu ver se tem uma outra imagem melhorzinha aqui. Foi o que o senhor disse na outra aula, né? A chave faca tem bastante porto velho, ela só é para seccionar o circuito para poder alimentar com outro alimentador a rede, né? Para não ficar desenergizada. Isso. Deixa eu pegar uma imagem melhorzinha aqui dessa chave tipo faca. Então você tem ela aqui, ó, a chave tipo faca. Essa chave tipo faca, vamos pegar aqui a caneta. Eu sei que a energia elétrica está vindo daqui, ó. Está vindo daqui, ela conecta, ela abre aqui e segue essa direção. Como que o Jair comentou e eu expliquei na outra aula, você utiliza essa chave tipo faca só para abertura de carga e fazer manobra. Então, por exemplo, você tem aqui um ramal que está vindo e alimentando um bairro. E aí você tem outro ramal de entrada e está alimentando um outro bairro. Só que esses ramais são interligados. Então vamos colocar aqui um bairro. Vamos colocar o bairro Três Marias e o bairro Três Marias. E vamos colocar aqui o bairro Tancredo Neves, por exemplo. Então, entre elas existe em algum ponto uma chave aberta onde há a possibilidade de você energizar um bairro. Então, quando cair aqui, ó, por exemplo, você pode alimentar esse outro bairro. Não só um bairro, mas também uma rua, uma avenida, até mesmo uma empresa, um hospital também. Então, imagine que você tenha um hospital que tem lá várias pessoas ligadas a um equipamento, né? E quando falta energia, você desloca um veículo da energia se não tiver gerador, para fazer a manobra. Geralmente, hoje, você coloca religador, chave religadoras aqui, normalmente aberta,
para fazer essas manobras, dependendo aí da estratégia. Essa chave bypass, ela é constituída aí de 3 seccionadores unipolares de distribuição montados em um grupo tipo U, de uma forma básica e única. É indicada para a instalação de locais onde é necessária a manutenção e a inspeção periódica e religadores ou reguladores de tensão sem interromper o fornecimento de energia. Tem uma foto dela aqui, só que essa foto não está boazinha não. Vou pegar uma foto melhor aqui. Eu tinha visto aqui, tá aqui. Essa aqui é a chave religa bypass. Pronto. Alterei aqui a imagem. Então, como é que funciona? Você tem a possibilidade de entrar energia por aqui e ela segue adiante, aqui. E aí você abre essa chave de faca. Então, ela só passa a energia elétrica nesse ponto. Então, você tem um ponto que pode estar entrando aqui e não entra nesse ponto. Então, quando você quer instalar um equipamento, por exemplo, um religador, né? Ou um regulador de tensão. Então, imagina que a energia está vindo aqui no poste, está chegando a 11.000 volts. Está tendo uma queda de tensão muito baixa. Em vez de ter 3.8, está tendo 11.000. Então, ela entra no transformador e sai com 13.800. Aqui próximo do Senai nós temos uma. Já vamos comentar sobre o que é regulador de tensão. Então, para fazer essa manobra, o que você faz? Você coloca uma chave no transformador, antes do transformador, e uma após. E faz uma transferência aqui, ó. A função de transferência. Qual é a finalidade dessa função de transferência? Você desliga, você abre essa aqui primeiro, depois abre o transformador e você fecha o regulador de tensão. Isso quando esse transformador aqui, ou o regulador de tensão, tiver com problema. A Energisa lá identificou que o regulador de tensão está oscilando um cliente, uma indústria leiteira lá, e está tendo prejuízo. Então, descobriram que é o regulador de tensão. Então, ele vai lá, desabilita esse equipamento. Primeiro abre essa parte, depois abre essa e fecha essa, que é esse equipamento aqui, ó. Ela tem 3 pontos, né? Um ponto aqui, o segundo ponto aqui e o terceiro ponto aqui. E com base nesses pontos, você liga o equipamento e ao mesmo tempo desliga ele. Deu de entender aí como que funciona essa chave bypass? Jadir, Carlos, Messiele, Leonardo, Fabrício? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, vamos para outro equipamento aqui, que é chave seccionadora tripular sob carga, SF6. Esse SF6 é um gás que vai inibir o arco elétrico. Porque, vamos pegar aqui esse equipamento aqui que nós estávamos comentando. Quando você abre ele com carga, ele tem possibilidade de abrir um arco elétrico. E para evitar o arco elétrico, você usa um gás, o SF6, que é... Eu não vou me lembrar o nome agora. Quem puder ir pesquisar e ver, alguma coisa de enxofre. Essa é de enxofre. Isso aí mesmo, professor. Então esse gás... Oi? Isso aí mesmo. Isso aí, né? Beleza. Então esse gás, esse chave seccionadora tripolar ou monopolar, ele vai abrir um determinado equipamento com carga. Aonde que você utiliza isso aqui? Uma empresa. Por exemplo, você está numa empresa e precisa desligar o geral da empresa, né? Desligar toda a energia elétrica daquela indústria. Só que antes de desligar a chave geral da empresa, você pode desligar na alta tensão ou na baixa tensão. Na baixa tensão você tem uns disjuntores. Só que, vamos supor que essa empresa tenha fusível
os fusíveis tipo NH, aqueles bem grandes. Deixa eu colocar aqui na apresentação, para vocês terem uma ideia. Agora... não achei nenhuma imagem que mostra isso, né? Mas imagina que você tem uma empresa, que você tenha o painel geral, ela tenha fusível. E você não pode chegar lá e puxar fusível, porque você tem um arco elétrico. Então você desliga lá na chave tripolar, que é esse equipamento. Essa chave tripolar, ela é uma chave seccionadora. Ela não tem proteção de curto-circuito, não tem proteção de sobrecarga, somente para abrir e evitar o arco elétrico. Beleza? Existe esse modelo, existe esse outro modelo. Esse trip aqui, ó, toda vez que vocês ouvirem a palavra trip, é quando você desliga ou quando você abre. É um termo muito usado na usina, em subestação e também em transmissão. O trip 62, né? Ou seja, o trip 62 que é o equipamento 62, que houve desligamento, por exemplo. E aqui o eletrotécnico, ele chega todo equipado com luva, com máscara, porque se houver um problema, acontece uma explosão. Então, ele tem que estar todo equipado para poder abrir essa carga. E ter o curso de NR10 e CEP complementar, para fazer, entrar lá na subestação, por exemplo. Essa chave seccionadora Delmar nada mais é do que a chave seccionadora tipo faca. A diferença é que essa Delmar aqui, que a apresentação está dando cortesia ao fabricante, ela tem uma estrutura galvanizada, só que não é essa daqui não, é uma outra. E essa estrutura, ela tem uma estrutura que você abre as 3 fases ao mesmo tempo. Então você tem uma chave seccionadora que você abre as 3 fases ao mesmo tempo manualmente. A vantagem é que você poupa tempo, mas você não encontra isso hoje mais nas redes. Hoje tudo você encontra religador, que está aqui na nossa apresentação, e a vantagem de você utilizar uma chave seccionadora tipo Delmar é a interrupção de cargas aí até 600 amperes. E ele pode suportar uma corrente momentânea aí de 55 a 55 mil amperes. O que isso significa? Que você pode trabalhar ou abrir uma chave faca e evitar que tenha arco elétrico, né? Um outro componente de subestações ou de redistribuição é a chave tripolar a óleo. Agora, o que nós tínhamos visto anteriormente era o gás SF6. Esse é a óleo. É um equipamento de manobra utilizado para abertura e fechamento de circuitos primários, instalado normalmente em pontos grandes de carga. A extinção de arco elétrico é efetuada pela ação do óleo isolante, que envolve os contatos no interior da chave. Sua operação é realizada através de um manúbio metálico instalado próximo ao solo, atuando nas 3 fases simultaneamente. Então você tem aqui uma chave a óleo. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Esse aqui é um outro modelo também, de uma chave tripolar, onde você tem um óleo e existe uma isolação elétrica entre a entrada e a saída. A saída, entre esses 2 pontos, ele está mergulhada no óleo e você pode abrir com carga, evitando aí um arco elétrico. Esse aqui é um ponto de comando, você pode acionar ele remotamente, né? E aqui, ou manualmente, você gira essa chave e essa chave ela vai abrir ali a carga. Esse aqui é um modelo monopolar para modelos MRT. Você entra uma fase aqui
e ela sai para cá. E você manualmente aciona um botão ou um gatilho que tem aqui dentro dele, ou remotamente. Bom, vamos falar agora sobre regulador de tensão. O que é um regulador de tensão, senhores? Regulador de tensão, ele tem a função aí de manter uma carga do nível de tensão estabelecido, previamente, apesar das variações de tensão exigidas. Portanto, quando houver uma variação de tensão, os dispositivos eletrônicos sentirão a necessidade de correção e acionarão o motor que fará com que as comutações internas para manter a tensão desejada na saída. Funciona mais ou menos assim, regulador de tensão. Temos aqui um próximo de Candeias, né? Você tem Porto Velho e você tem uma linha que conecta a Candeias. Então, bem aqui você coloca um regulador de tensão, porque a carga de Candeias, quando solicita de Candeias, ela danifica lá na subestação que fica em Porto Velho. Ou seja, quando os equipamentos eles são ligados, existe uma queda de tensão na rede. E o que o regulador de tensão vai fazer? Ele vai regular a tensão. Ou seja, está passando aqui a 13,8 de Porto Velho a Candeias. E toda vez que tem uma queda de tensão, ou seja, quando muitos equipamentos são ligados, essa tensão de 13,8 chega a 11 mil volts, a 11 kV. Isso é ruim, porque quem está ligado aqui, antes do regulador de tensão, se não tivesse, ele sofre com desestabilização do sistema, ou seja, ela tem avarias, ela tem interferências que os equipamentos podem queimar. E quem são os causadores dessas quedas de energia? Empresas que têm motores elétricos que acionam em grandes partidas, ou seja, você tem motores aí de 50 CV, de 100 CV, toda vez que liga no sistema, ela dá queda de tensão na rede. Então, existem estudos sobre isso, porque até então a gente viu em eficiência energética que quando o cliente ele é prejudicado, ele é ressarcido. Ou seja, você pode solicitar da concessionária uma análise da energia elétrica na sua residência, na sua indústria. Perdão, gente. E quando mostra que a energia elétrica está chegando ruim, você tem que ser ressarcido. Tem um equipamento que você coloca lá no medidor. Ele fica durante uma semana e aí o Prodist módulo 8 ele regula isso, né? O que é energia bom e o que é energia ruim. E a partir desse ponto, o regulador de tensão ele vai meio que equilibrar essas quedas de tensão, tanto pela distância e também devido a essas empresas aí que não trabalham corretamente. Beleza? Temos uma imagem aqui do regulador de tensão. Cada transformador desse aqui, eu falei transformador, gente, porque ele tem uma cara de transformador, mas não é transformador, é regulador de tensão. Ela entra uma fase e sai para outra. A terceira que entra aqui é para chaveamento. Então ela entra aqui, sai, chaveamento, e a terceira fase entra aqui e sai, esse aqui é para chaveamento, para passar direto, né? Temos outro modelo aqui, fica 3, um do lado do outro. Esse aqui é o regulador de tensão, tem a função de regular a tensão. Beleza? Essa aqui é uma outra imagem do regulador de tensão. Bem aqui você tem uma chave bypass, né? Porque você tem energia vindo. Estão vendo aqui a cruzeta? Ó? A cruzeta está do lado, vou chamar esse aqui de direito e esse aqui de esquerdo. A cruzeta está do lado direito. Então, se a cruzeta está do lado direito, ela está dizendo que a subestação está para lá. Então, se a subestação está para lá, a energia está vindo para cá. Está indo nessa direção. Então, a energia ela entra no regulador de tensão e sai melhor. Ela entra 11 mil volts e sai 13.800 volts. E aí você tem uma chave bypass que quando você quer desligar, né, esse regulador de tensão, ou você faz com que ele passe direto aqui.
O regulador de tensão é um equipamento destinado para manter um determinado nível de tensão de uma rede de distribuição urbana ou rural, quando submetido a uma variação de tensão fora de limites especificados. Na realidade, o regulador de tensão é um autotransformador, dotado de um certo número de derivação num enrolamento em série. Conforme ele vai tendo a rede de tensão, ele vai se regulando. Você lembra da aula passada que eu falei do autotransformador? Que você tem aqui, ó, um transformador e você tem um tap no meio dele. É isso que ele faz. Você tem um motor que ele sobe e tem um motor que desce. Ele comuta aqui o transformador, então ele vai elevar. Então, por exemplo, ela chega aqui, ó, 11.000 volts, ela comuta para sair 13.800 volts. E aí ela sentiu, não está vindo mais 11.000, está vindo 14.000. Teve algum cliente aí que ligou um banco de capacitor na rede, então ela comuta para baixo aqui para sair os 13.800. Beleza? No mercado há dois tipos de equipamento destinado à correção de tensão nas redes de distribuição: o regulador de tensão Auto Buster e o regulador de tensão de 32 graus. Para manter esses níveis de qualidade, um dos recursos utilizados é a instalação de bancos de reguladores de tensão em linhas de distribuição de tensão de 34,5 e de 13,8. Por exemplo, esse modelo aqui que a gente viu é o de Auto Buster, né? Que ele tem um mecanismo lá dentro dele que ele sobe e desce. Dentro dele aqui, ó, desse regulador de tensão, existe uma caixa com uma seta, dizendo que ela está funcionando e que não está funcionando. Então você aperta o botão, ela desliga, ou seja, ela volta a tensão zero, e é aí que você pode abrir. Os de 32 graus não tem na nossa imagem, a maioria são os Autobuster. Religador automático. O que é um religador, gente? Religador automático são equipamentos de interrupção de correção de corrente elétrica, dotados de uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito durante a ocorrência de um defeito. Os reguladores têm larga aplicação em circuitos de distribuição de redes aéreas das concessionárias de energia elétrica, por permitir que os defeitos transitórios sejam eliminados sem a necessidade de deslocamento de pessoal e de manutenção para percorrer o alimentador em falta. Resumindo, o que é um religador? É um equipamento que ele vai ligar e desligar. Então, a energia elétrica entrou aqui e saiu. Por exemplo, a MCL presenciou agora uma queda de energia, né? Logo no início da aula. Caiu a energia e voltou. Então, é isso que o religador faz. Esse modelo aqui é o modelo antigo. Tem os modelos mais atuais. Esse aqui, ó. Então, o que o religador faz? Choveu, cai um raio na rede, ele, desliga. Ele entra aqui e ele sai. Né? Então, ele vai desligar a rede, vai aguardar alguns milésimos de segundos, alguns segundos, e liga novamente. Só que ele trabalha até 3 vezes. Então, caiu um outro raio. Entrou e saiu. Caiu o terceiro raio, no terceiro ele desliga. Tá? Ele só trabalha até 3 vezes. E aí, alguém tem que... Aí a concessionária recebe uma OS automático, né, dizendo que em determinado ponto teve uma falta. E aí desloca um veículo para saber se é um galho de uma árvore que está triscando, se não é alguém que esteja empinando pipa, né, está puxando um fio ali do papagaio, está dando curto-circuito, ou se o cabo não está no chão e às vezes está dando curto-circuito no chão e às vezes não. Certo? Professor, Sim, pode comentar. lá na Energisa tem um departamento, eu só não sei o nome, qual é o departamento, que cuida só dos religadores, e aí esse departamento, eles, o próprio aplicativo de baixo, eles conseguem verificar de quantas vezes esse religador já foi atuado.
Por quê? Uhum. Porque eles precisam resetar para ele não, na próxima, ele já não atuar. Aí, Uhum. pelo fato desses estudos, ele já sabe que durante essa rede pode ser que esteja alguma árvore tocando quando venta, né? Aí ele Uhum. já prepara as equipes para fazer a poda. Entendi. Muito bom. Obrigado por compartilhar o conhecimento, Jardim. A gente tem, antes da energia entrar, nós tínhamos um sério problema de logística de falta de energia. Talvez vocês não se lembrem, mas eu sou de uma época que pelo menos uma vez por mês faltava energia. E ficava ali horas sem energia, às vezes até de noite, voltava só de manhã. Era legal essa época que a gente empinava, jogava bola na rua, ia lá, brincava de esconde-esconde. Hoje não tem nem mais graça. A Energisa aí, ela tá aí para que não tenha, aconteça mais isso. Porque quando você tem muitos religadores na rede, você tem uma automação, né? Você consegue identificar onde está acontecendo o problema. E a ideia é essa mesmo, de você ter equipamentos que automatizem e melhore a facilidade de energia elétrica para os clientes, certo? Se vocês observar aqui, deixa eu pegar aqui uma borracha, aqui nós temos vocês olhando aí, vocês acham que é TC ou TP? Esse equipamento aqui, ó. Escreva aí nos comentários. Obrigado, Jadir. Estou vendo aqui nos comentários agora. Hexafluoreto de enxofre, ou SF6. E aí, senhores, esse equipamento que vocês estão vendo aí, ele é um TC ou um TP? Bom, gente, esse equipamento aí é um TC, porque ele está ligado em série, correto? Essa foi uma das questões que eu anulei justamente por causa disso, que lá o TC, ele não era dessa maneira, ó. O TC, ele literalmente, ele entra no ponto e sai do outro lado. Então você está medindo aqui a corrente elétrica e o próprio religador está medindo a tensão. Então, se você tem potência igual a tensão vezes corrente, você está medindo a carga que está sendo consumida nesse ponto. Então, em tempo real, a Energisa consegue saber o quanto de energia está sendo consumida e também consegue saber qual o índice de furto de energia que está tendo elétrico em determinadas regiões. Isso desloca mais veículos lá para fazer os cortes, né? Esse aqui é um outro modelo de religador de energia, um modelo mais simples, parece até uma chave, né, seccionadora a óleo. E o modelo muito visto aqui na nossa região é esse modelo com antena, onde você tem a possibilidade de fazer transmissões remotas de abertura e fechamento de carga. Aqui você tem a antena de comutação, o próprio equipamento, o religador, e aqui você tem um controle do religador, onde você tem um relé e o painel de controle. O religador automático, como que eu já comentei aqui, ele tem uma derivação do alimentador, do barramento com diferentes pontos da rede de aérea de distribuição. Existem alguns critérios que devem ser adotados para religadores automáticos e nos diferentes pontos de rede de distribuição, ou seja, os pontos de predeterminados circuitos longos, onde as correntes de curto-circuito para elevada impedância não têm valor expressivo capaz de sensibilizar o equipamento da proteção do juntor ligador instalado no início do alimentador. Na derivação de alguns ramais que suprem cargas relevantes, cuja área apresenta um elevado risco de falhas transitórias. Um ponto imediatamente após uma carga de concentração de carga que necessita de uma elevada continuidade de serviço. Ou seja, em que lugares eu preciso de continuidade de serviço? Hospitais, aeroportos, grandes clientes, certo? Esses lugares, ali, por exemplo, o porto, né, que você tem clientes que são importantes, onde há necessidade de você inserir religador.
E lugares onde há falhas de transitórias. Aonde você tem lugares onde existe muita falha? Em áreas de linhas, ou até áreas rurais, ou áreas urbanas periféricas. Você tem uma entrada de uma área periférica e a partir daquele ponto se sabe que há muita falta de energia por curto-circuito ou por exemplo, devido até mesmo a crescimento de carga. Então o religador ele vai desligar nesses casos. Ou até mesmo quando tem chuvas torrenciais, né? Sempre cai raio naquela região. Então você coloca um religador naquele ponto. Isso aqui é o mesmo slide. Isso aqui é uma vista do desenho do religador. Você tem aqui as buchas do primário. Você tem um tanque de óleo, ele é submetido ao óleo. Tem um suporte de montagem onde você faz a suspensão dele no transformador e tem uma terminal de aterramento. Por quê? Quando ele tem uma descarga elétrica, ele vai abrir, mas ele precisa ter todo um aparato aterrado para poder suportar a abertura, porque ele vai lidar ali com centenas de milhares de volts. Então ele precisa estar dentro dele mecanicamente preparado. Esse aqui é o modelo de religador, não é automático esse modelo aqui, é um religador, não vou me lembrar o nome exato, é analógico, religador analógico, onde ele só tem a função de abrir e fechar com transição de curto transitórios, ou seja, ele não permite aí você ligar e desligar remotamente. Esses modelos a gente não tem na cidade, mas na verdade em Porto Velho nem tinha religador, só tinha 2, 3 religadores no máximo antes da Energisa, então todos que estão sendo colocados são automáticos. Esses modelos só se encontram em cidades antigas, né, como São Paulo, Cuiabá. Agora vamos falar sobre o load buster. Deixa eu verificar aqui a hora. Beleza, estamos passando um pouquinho da hora, eu vou finalizar aqui no load buster. O que é um load buster? Load buster é um equipamento leve e portátil usado para abertura de chaves de corta-circuito, fusíveis, chaves seccionadoras, unipolares tipo faca. Então o que o load buster ele vai fazer? Ele vai abrir um fusível. Você lembra do fusível ou do chave XS, que eu pedi para que vocês não falassem a famosa canela? Muita gente chama de canela, esse equipamento aqui, ó. Então, o load buster ele vai fazer a abertura desse fusível, evitando que tenha arco elétrico. Então, por exemplo, você entra aqui e sai para o transformador. Só que acima de 75 kVA, existe um risco muito grande de arco elétrico. Então, você não pode simplesmente abrir esse chave fusível. Você precisa de um load buster. E como que é o load buster, senhores? É muito simples o load buster. Vamos pegar aqui um vídeo explicando como que ele funciona, certo? Esse aqui é o modelo load buster, que você tem uma vista traseira dele. Ele tem a possibilidade de trabalhar até 34,5, trabalha com correntes até 600 amperes ou 900 amperes. Esse load buster você engata ele ali, ó, paralelo ao olhar e você puxa. Você não puxa com muita força, você abre primeiro, preste bastante atenção. Esse é um modelo de fusível de SMD20, são os modelos americanos, não é muito utilizado aqui no Brasil. Então aqui, ó, vou pausar aqui essa parte que é interessante. Então aqui nesse pino, é o pino onde você vai inserir o load buster. Esse olhar é o olhar aonde você vai remover o porta-fusível. Você insere o load buster na vara de manobra, você parafusa ela, e essa é a vista dela. Em cima dela, nesse load buster, ele tem uma câmara de extinção de arco de gás SF6. Ele trabalha com até 500 ou 1000 operações. Então você tira a tampa dele,
você fica abaixo do chave fusível, insere o load buster e puxa o load buster com uma certa tranquilidade. Porque quando você puxar, ele vai estar energizado ainda. Ele só vai desenergizar quando fazer um barulho. Pá! Esse barulho ele só vai fazer quando ele chegar totalmente no seu limite. Então, essa âncora aqui, ó, ele fica aqui nesse gancho. E essa parte lateral, ele engaxa aqui no olhar. Eu não vou demorar muito no vídeo, mas dá uma olhada. Esse vídeo é muito legal porque ele mostra muitos detalhes. Quem nunca usou o Loadbuster, vai usar pela primeira vez, não consegue usar. Aqui um ponto importante. Cadê o vídeo? Caramba. Aqui. Você nunca pode usar o Loadbuster na lateral. Aqui, ó. Aqui, essa parte aqui. Sempre do lado oposto. Por quê? Deixa eu pegar a canetinha. Porque aqui você tem um fusível e aqui do outro lado você tem outro fusível. Então você não pode colocar um metal nesse ponto aqui, ó. Porque o risco de arco elétrico é muito grande. Você está aproximando um metal, onde uma rede energizada numa fase, nesse outro metal, uma outra fase. Então você tem um metal entre duas fases. Então o risco de arco elétrico é muito grande. Então você abre ele no sentido oposto, onde está a outra fase. Bom, gente. Beleza. Meu celular aqui já está descarregando, acredito que de vocês também está. Eu vou encerrar aqui nesse vídeo, onde um trabalhador está fazendo aqui a abertura de uma chave fusível utilizando o olho de basta. Puxou, abriu. Teve um pouco de dificuldade ali para poder tirar. Desceu, agora tem que voltar manualmente. Beleza. Foi na outra fase. Inseriu o load buster no gancho, engatou, puxou. Mas ele fez muito rápido. Tem que ser mais devagar, macho. Voltou. Inseriu na terceira fase. Inseriu no gancho, engatou no olhar. Agora tá difícil engatar no olhar aí. Vamos ver se vai conseguir. Engatou, puxou. Puxou, abriu. Virou para destravar, abriu com carga. Beleza, agora já podem fazer aí o desligamento de cliente com sucesso. Beleza, senhores? Esse é o vídeo explicativo do chave fusível. Eu vou encerrar aqui a nossa aula. Ainda tem alguns equipamentos. Deixa eu verificar quantos slides faltam aqui. Tem um bocado ainda. Eu vou continuar com esse tema na quarta-feira. Segunda-feira nós teremos aula com a professora Virgínia e será trabalhado conceitos de interpretação parte 2 do SAEP. Gostaria de agradecer a presença de todos, do Carlos, do Fabrício, do Hugo, do Igor e do Jadir. Algumas pessoas não estão presentes, acredito que o celular descarregou. Gostaria que mais pessoas estivessem presentes, porque será cobrado o conteúdo que foi repassado aqui, gente. Porque trabalhar com alta tensão precisa ter conhecimento e precisa saber os riscos. Então, tudo que eu estou passando aqui sobre religador, disjuntor, lá fora,
vão ser cobradas de vocês. Então, eu vou cobrar de vocês nessa disciplina, beleza? Desejo a vocês uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. O exercício será publicado ainda hoje, a primeira parte do exercício com base na aula de hoje e com base na aula passada, que foi trabalhada sobre transformadores. Beleza? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, Sim. você vai ser aplicada ainda a prova do SAEP ainda para a turma? A prova de SAEP vai ser aplicada em julho. Julho não, em maio. Mas você não estará na turma porque acredito que já fez, né? Já fiz isso que eu ia perguntar, professor. Já fez. Então, Beleza, então. só mesmo esses 12 alunos que estão previstos. Mas e a gente está se preparando aí para o SAEP. O SAEP ele cai em muitas perguntas de todas as áreas, acredito que vocês se lembram um pouco, e são questões aí que desafiam o conhecimento do aluno de todo nível. Beleza? Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Não? Então, gente, eu vou encerrar a videoconferência. A gravação estará disponível daqui a pouquinho. Aguardem o exercício. O exercício, senhores, o prazo será para amanhã, tá? Amanhã é sábado. Vou colocar o prazo até amanhã, então tenho hoje e amanhã para fazer. Beleza? Grande abraço. Qualquer coisa aí me falem com as dificuldades que eu sei que não está sendo fácil. Estudar em casa, ou estudar no trabalho, estudar onde vocês estão. Então, gostaria que vocês me comunicassem se tiver algum problema quanto a assistir a aula. Eu vou fazer uma chamada aqui, vou desligar minha câmera, porque eu preciso informar a coordenação, as presenças aqui e entrar em contato com quem não está entrando. Então, o Igor está presente, o Fabrício está presente. Deixa eu ver se eu consigo um relatório aqui. Carlos, Diogo, Fabrício, Gabriel, Hugo, Igor, Jadir e Leonardo. Faltou alguém? Não? Então, beleza. Faltou eu, professor. Quem é eu? Fabrício. Fabrício está aqui. Fabrício Tá. Cauê. Beleza. Senhores, grande abraço. Até segunda-feira com a professora Virgínia, às 14 horas. Encerrando a videoconferência.